informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta segunda-feira, dia 3 de abril, levando para vocês os seguintes destaques. A NTT marca a data para ressuscitar principal ferrovia do estado. A agropecuária foi a segunda em geração de empregos em fevereiro. A GESUL conseguiu liminar para tirar acampamentos de sem terra da MS 164. Ministério suspendeu feiras de aves para evitar gripe aviária. E o Conselho Monetário elevou limites de financiamento em linha do Pronaf. Amigo agricultor, nós da Agro Jangada construímos com você uma história de tradição e confiança em mais de 2 décadas de trabalho, parceria e crescimento. Com a parceria Syngenta, colocamos à sua disposição o mais completo portfólio de insumos e serviços. Visite-nos ou fale com um de nossos consultores e confira as novidades. Agro Jangada e Syngenta, estar sempre ao seu lado, esse é o nosso compromisso. Agro Jangada, uma empresa do Grupo Syngenta. Para você, o que significa semear? Para nós, da Agro ADL, é mais que uma simples palavra. É plantar, produzir e colher os resultados do que foi aplicado no campo e no agronegócio. E para isso, você, produtor, precisa de qualidade e segurança no armazenamento, comercialização e distribuição da sua produção. Armazene sua safra com a Agro ADL. Ligue 67 3428 1767. Agro ADL. Semeando o futuro. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! A semana começa com o tempo ensolarado em Dourados, região sem previsão de chuva. Calor de 32 graus. Aproveite as ofertas especiais em máquinas e equipamentos agrícolas aqui na Alvorada Produtos Agropecuários. Adquira também a linha de nutrição animal Alvorada Foz e sementes e pastagem da Albor, que possuem tecnologia de ponta e selo de qualidade Alvorada. Tecnologia para o campo, as melhores marcas e condições de pagamento você encontra aqui. Alvorada, quem conhece confia. Em Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 1070, telefone 3411-4000. Repetindo, 3411-4000. O Laticínios Cambi está sempre pronto para atender os seus consumidores. O Cambi produz leite de qualidade, além de toda a delícia de queijos do tipo frescal. Experimente a variedade de produtos para a sua mesa. Leite, bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é Leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. As cotações do agronegócio fecharam na sexta-feira com os seguintes preços. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 275 pela arroba do boi gordo e R$ 250 na vaca gorda, preços à vista. Em Dourados, no disponível, saca de milho a R$ 66 e a de soja a R$ 132, informou a Agro ADL. Tornearia e Metalúrgica Inox Service. Serviços agrícolas e industriais em aço carbono e inox para armazenagens e fabricações diversas. Atendendo o empresário e produtor rural em todos os serviços de manutenção e instalações de equipamentos para armazenagens agrícolas e em tornearia metalúrgica. Tornearia e Metalúrgica Inox Service. Rua C, sem número, próximo ao centro de treinamento do Clube 7 de Setembro, no Jardim Ibirapuera. Ligue 99954-9432 com Leonardo. O melhor para a lavoura é ter Syngenta para ajudar.
A marca da qualidade é Syngenta, vamos usar. Proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Syngenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Syngenta para Dourados e região. A marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide. Pensou Syngenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Apesar das dificuldades de compra e logística provocadas pela guerra entre Rússia e Ucrânia, dois fornecedores importantes dos insumos, as entregas de fertilizantes ao mercado brasileiro em 2022, mesmo com queda de 10,4% em relação a 2021, atenderam plenamente ao mercado agrícola. Foram 41 milhões de toneladas diante de 45.850.000 no ano anterior. As informações são da Associação Nacional de Difusão de Adubos, a ANDA, cujo diretor executivo, Ricardo Tortorella, lembrou que o nosso país importa 85% do total que consome de adubo. A área técnica da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, marcou para janeiro de 2024 a assinatura do contrato de relicitações dos 1.973 quilômetros da ferrovia Malha Oeste, ligando Corumbá a Mairinque, em São Paulo, que possibilitará o acesso ao Porto de Santos. A ferrovia é a mesma que utiliza o traçado da antiga Noroeste do Brasil, que tinha um ramal que passava por Itaú rumo a Ponta Porã e que teve papel importante na história de Mato Grosso do Sul em mais de 100 anos de existência. A nova concessionária terá de investir 18 bilhões e 100 milhões de reais no prazo de 60 anos, sendo o maior valor 16 bilhões e 400 milhões nos próximos 7 anos, na troca de dormentes e trilhos, compra de locomotivas, reforma de pátio de manobra, entre outras obras. A data do leilão foi sinalizada 2 meses após o governador Eduardo Rilho se reunir com o presidente Lula em Brasília e apresentar a relicitação da Malha Oeste como uma das prioridades de sua administração. O projeto esteve parado no governo federal por mais de 4 anos. No encontro, Lula assumiu o compromisso de agilizar o processo, tanto que no dia 20 deste mês de março foi aberto o processo na ANTT. 3 dias depois foram apresentados os estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, divulgados no dia 23. Mato Grosso do Sul contratou 5.688 trabalhadores com carteira assinada no mês de fevereiro, com destaque para os setores de serviço, agropecuária e construção. Entre os municípios, Ribas do Rio Pardo foi quem se destacou com a construção de uma indústria de celulose da Suzano. Os dados constaram da Carta de Conjuntura do Mercado de Trabalho, elaborado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento, com base no levantamento do CAGED do Ministério do Trabalho. Os líderes de geração de postos de serviços são serviços, 1.839 vagas a mais, agropecuária, 1.653 vagas e construção civil, 1.567 vagas a mais. A agropecuária também teve um aumento significativo em fevereiro devido ao início da colheita da soja, segundo o secretário Jaime Verruc, quando normalmente se contratam muitos trabalhadores. Agora inicia-se outras atividades do setor rural, como a colheita da cana. O setor sucroenergético vem com uma perspectiva muito positiva de aumento da safra e, consequentemente, dos empregos, destacou o secretário de Desenvolvimento, citando ainda o setor agroflorestal como importante gerador de empregos.
todas as empresas desse setor estão investindo no plantio de eucalipto. Isso demanda muita mão de obra e percebemos claramente isso nos municípios de Inocência, Água Clara, Ribas do Rio Pardo, Santa Rita do Pardo e Três Lagoas. Toda essa região florestal tem aumentado o nível de emprego na agropecuária, destacou o Verruc. Após perder controle sobre a procriação, mulher de 54 anos acionou a Polícia Militar Ambiental para entregar 27 jabutis que viviam em cativeiro ilegal. O caso aconteceu em Cacilândia. De acordo com os militares, a dona dos animais contou que seu filho ganhou um par de jabutis há cerca de 18 anos e desde então os animais vêm se reproduzindo desenfreadamente em uma propriedade rural. Sem controle sobre a reprodução, a família se arrependeu de criar os bichos. A decisão de entregar os jabutis surgiu de forma espontânea. Novas torres levarão internet a 700 mil famílias rurais em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, contemplando aqui Sidrolândia, São Gabriel do Oeste, Maracaju e Campo Grande. As empresas Aster Máquinas e Sol Internet of People anunciaram em 28 de março, durante a feira Parecis Superagro, o projeto Connect Aster, que deve conectar 3 milhões de hectares de área produtiva no setor agropecuário à internet. Até o fim de 2023, as duas empresas se comprometeram a construir 75 torres de transmissão. A AGESUL, Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, obteve liminar na Justiça de Ponta Porã para a retirada de acampamentos de sem terra às margens da MS 164. É a segunda decisão nesse mês de março contrária aos grupos de acampados do município. Nesse ano de 2023, 50 dias após a posse do presidente Lula, a luta pela reforma agrária voltou a trazer tensão no campo, num estado onde a questão fundiária já tem quadro crônico com os indígenas. No dia 10 de março, a juiz da 2ª Vara Civil de Ponta Porã, Sabrina Rocha Margarido, concedeu liminar solicitada pela AGESUL para a reintegração de posse das faixas de domínio da rodovia MS 164 nas proximidades do assentamento Itamaraty. A juíza determinou prazo de 10 dias para a desocupação voluntária. Caso os acampados não saiam, o oficial de justiça pode solicitar força policial para cumprimento da decisão. Na ação de reintegração de posse, protocolada em 16 de fevereiro, a AGESUL informou que foi comunicada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública, em 27 de dezembro do ano passado, sobre iminentes invasões e instalação de acampamentos em propriedades privadas e às margens da rodovia 164, próximo ao Rio Dourado e do assentamento Itamaraty. Ainda de acordo com a AGESUL, a Segurança Pública, por meio de relatório de inteligência da Polícia Militar, apurou que em reunião com mais de 100 pessoas na Associação de Agricultores Familiares de Mato Grosso do Sul, no assentamento Itamaraty, foram planejadas possíveis invasões de terra. O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou portaria que suspende em todo o território nacional a realização de exposições, torneios, feiras e demais eventos com aglomeração de aves. A medida de caráter preventivo tem validade inicial de 90 dias e foi tomada em função do risco de ingresso e a disseminação de casos de gripe aviária no país. A portaria também suspendeu em todo o território nacional a criação de aves ao ar livre, com acesso a piquetes sem tela na parte superior, em estabelecimentos registrados. A suspensão se aplica a quaisquer espécies de aves de produção, ornamentais, passeriformes, aves silvestres ou exóticas em cativeiro,
e demais aves criadas para outras finalidades, estabeleceu a portaria. O Conselho Monetário Nacional aprovou a elevação dos limites de financiamento da linha de crédito de industrialização para a agroindústria familiar do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. De acordo com a decisão, o limite passará de 15 milhões para 25 milhões de reais por cooperativa, com teto por associado ativo maior de 45 mil para 60 mil reais. A medida vale para contratações até 30 de junho deste ano e abrange cooperativas com, no mínimo, 75% dos participantes ativos beneficiários do PRONAF e desde que 75% da produção financiada seja oriunda da agricultura familiar. Atualmente, os requisitos para acesso a essa linha são de 60% de participantes e 55% da produção com origem na agricultura familiar. Amigo produtor, você quer comprar sementes de pastagem, sal mineral, proteinados e energéticos? Então faça uma visita à AgroMM, representante Matsuda para Dourados e região. Na AgroMM você encontra sementes de milho da Chu Sementes, além da prestação de serviços em plantio de pastagens e aplicação de lesmicida, e possui quadriciclos equipados com GPS. A AgroMM na Marcelino Pires 244, próximo ao Parque do Lago. Telefones 998 48 2566 e 981 10 98 77. Wilton Pneus, sua melhor opção em pneus para o seu maquinário agrícola. Máquinas pesadas, empilhadeiras, veículos de carga, passeio e utilitários. Somos especialistas em achar o melhor negócio para você, com excelentes condições de pagamento. Visite nossa loja na Avenida Marcelino Pires, 283, próximo ao Parque do Lago. Ou ligue 3421-7700. Repetindo, 3421-7700. Wilton Pneus, especialistas em pneus. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Câmara aprova a medida provisória que permite concessionários de florestas públicas comercializarem crédito de carbono. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que permite a inclusão da comercialização dos créditos de carbono e outros serviços ambientais, como acesso ao patrimônio genético e pesquisa científica, nos contratos de concessão de florestas públicas. Crédito de carbono é um ativo criado em 1997 na Convenção sobre Mudança Climática em Kyoto, no Japão, e pode ser resumido da seguinte forma: países que não atingiram sua meta de redução de emissão de gases do efeito estufa podem pagar a outros países pela preservação ambiental. No Brasil, o mercado de carbono existe desde 2006 e a medida provisória editada em dezembro do ano passado, ainda pelo governo Bolsonaro, tem como objetivo tornar mais atrativa a concessão de florestas. Além de permitir que os concessionários comercializem o crédito de carbono, a MP autoriza o BNDES a habilitar agentes financeiros públicos e privados para atuar nessas operações de financiamento, com recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Até a edição da MP só podiam atuar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e outros bancos públicos. O relator, deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, disse que a medida provisória aumenta o valor da floresta em pé e cria um mecanismo inovador de proteção ambiental. Nós não preservaremos o meio ambiente com discurso, longe das ações práticas. E é sim o crédito carbono, dentro dessas áreas concedidas, que pode tornar esse processo todo mais atrativo e garantir que o Brasil, que já é uma potência verde, uma potência agroambiental, também possa alcançar novos mercados, estar na vanguarda, estar à frente e garantir que as nossas florestas sejam conservadas com mecanismos modernos e inovadores. A medida provisória condiciona a comercialização dos créditos de carbono em áreas de floresta ao licenciamento ambiental. A MP dividiu a base do governo. O PSOL e o PDT se posicionaram contra a medida, com o argumento de que empresas ou países adquirem créditos de carbono em troca do direito de poluir ou desmatar outro lugar do planeta. Foi o que disse a deputada Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais, que também criticou o financiamento privado com recursos do Fundo do Clima. Entendo que é importante regulamentar no Brasil o mercado de carbono, mas o que essa MP faz é o contrário, é flexibilizar mais ainda a legislação ambiental e possibilitar que o setor privado
Acesse o Fundo do Clima. O governo, porém, apoiou a medida, como explicou o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo. A política positiva, dentro dessa estratégia da gente dar viabilidade econômica para a concessão, explorar economicamente de forma sustentável e, ao mesmo tempo, fortalecer esse instrumento para a gente enfrentar o desmatamento ilegal e o crime que campeava e que agora nós estamos enfrentando. Além do direito de comercializar créditos de carbono, o concessionário de florestas públicas poderá explorar também serviços ambientais, como turismo e produtos obtidos da biodiversidade local. A medida provisória que permite a inclusão da comercialização dos créditos de carbono nos contratos de concessão de florestas públicas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui no 92,1. E marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.